Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre essa Small Cap, Odontoprev, onde ela faz parte aqui do quadro de Small Caps que a gente vai comentar sobre essas empresas de oportunidade. E, basicamente, aqui uma prévia do resultado anual de 2022 e já esperando aqui o resultado do primeiro trimestre de 2023. Mas antes de comentar sobre isso, e para que você não perca nenhum vídeo sobre esse quadro, convido você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como trazer também notícias do mercado financeiro e também falar um pouco aqui sobre investimentos, negócios e metodologia de investimentos. Tem o grupo do WhatsApp, onde você recebe notícias em primeira mão, e o link vai estar na descrição deste vídeo. Tem também o site do canal, onde você encontra a planilha com o preço teto das ações que ficam no meu radar, já estabelecido, e também o valor intrínseco. E além disso, você vai encontrar indicações de livros, uma calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções e também um conteúdo aqui sobre indicadores fundamentalistas para vocês estarem aprendendo um pouco mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E aqui, fatos curiosos que eu não sabia. Brasil tem aqui o maior número de dentistas do mundo e, pasmem, é uma quantidade absurda em comparação aos demais países, especialmente aqui aos Estados Unidos, o país de maior potência do mundo. Então, de fato, aqui temos bastante profissionais no mercado para trabalhar. Por outro lado, o que a gente vê é o paradoxo brasileiro, onde a gente tem muitos profissionais, porém o mercado ainda é escasso. Então, 15% ainda dos brasileiros, da população brasileira, possui plano dental, tendo então uma margem muito grande para as empresas que atuam nesse segmento crescerem. Então, o market share da Odontoprev é bastante amplo e uma perspectiva enorme de crescimento. Só para meios de comparativos, a penetração aqui dos planos odontológicos na população nos Estados Unidos é de 78% e no Brasil apenas de 15%. Então, há uma margem bastante significativa aí para as empresas que atuam nesse segmento crescerem. E por outro lado, o que a gente observa é que em relação aos planos médicos hospitalares, que vem oscilando aqui a margem de penetração de novos clientes, desde 2014, ela vem praticamente estagnada e quando oscila para baixo, como foi de 2014 a 2016 e de 2016 a 2018 e agora voltou a crescer em 2022, porém até fevereiro de 2023 houve uma leve queda com a perda aí de 85 mil vidas. Por outro lado, nos planos odontológicos, o que a gente observa é um crescimento ano após ano. E só desde 2006 a fevereiro de 2023 já observa aqui 23,4 milhões de vidas novas dentro do segmento. E só no primeiro trimestre, ou melhor, nos 2 primeiros meses do ano, a gente já observa aqui um incremento a mais no segmento de 221 mil vidas para o setor. Então, de fato, é um setor que está em ascensão e tem muita margem ainda no mercado para crescer. Então, realmente, quem atua nesse segmento vai se beneficiar bastante com esse crescimento. E só para meios comparativos em relação aos seus pares, a Odontoprev aqui era líder no segmento. Então, é o maior plano aqui odontológico em relação a clientes, ou seja, a beneficiários, contendo aqui 8,3 milhões de vidas e o seu par, o seu principal rival, a Hapvida, contendo aqui quase 7 milhões de vidas. E aqui em terceiro lugar, 2,2 milhões de vidas. De fato, aqui as duas gigantes comandam esse segmento, em especial a Odontoprev lidera aqui o segmento. E se a gente observar no segmento odontológico, em relação a receitas, a Odontoprev aqui já vai seguindo para a casa dos seus 2 bilhões de reais, enquanto a Hapvida ainda está na luta para atingir o seu primeiro bilhão. Então, de fato, a empresa aqui é uma gigante dentro do setor e lidera bastante o segmento. Por outro lado, em planos de saúde, onde a Odontoprev ela não atua, a líder do setor é o Bradescão da Massa, então operando aqui, captando aqui em receitas 35,4 bilhões de reais e a Hapvida aqui 22,7 bilhões. E se a gente observar então, a Hapvida ela está bem interessante e bem concentrada em segmentos, porque a gente vê que ela atua tanto no setor odontológico como também no segmento de saúde. E o que a gente observa é que a Odontoprev, em relação a segmentos e categorias, como por exemplo pequenas e médias empresas, ela tem aqui uma arrecadação de 840 milhões de reais em receita. E se a gente observar em relação a corporativas, 1 bilhão, totalizando aqui 1,9 bilhões de reais no total de receita
da Odontoprev nos segmentos odontológicos. E aqui a gente vai observar que ela lidera em diversas regiões do país. No Sudeste é a número 1 do ranking, no Sul, número 1, no Centro-Oeste, número 1, e no Norte e Nordeste, número 2, porém bem pertinho aqui de alcançar a quantidade de clientes aqui, ou seja, de quantidade de pessoas que é beneficiárias dos produtos da Odontoprev em relação à Hypevida. Um total aqui, então, de 8,1 milhões de vidas para 6,6 milhões de vidas para a Hypevida. Então, de fato, a empresa ela é líder no segmento. E o que a gente observa é que dentro dessa perspectiva, a gente observa que o sinistro é a principal vantagem dentro dos seus pares. Então a gente observa um sinistro aqui nos últimos 12 meses de 40,2%, enquanto a Hypevida, por exemplo, que é a sua principal rival, entre aspas, aí, no segmento, de 72,8% de sinistralidade. Então, de fato, isso faz com que a empresa tenha mais eficiência, no caso do Odontoprev, e tenha bastante lucros significativos, e, em contrapartida, a Hypevida ali tenha queda nos seus lucros porque tem menos eficiência. Por outro lado, a gente observa que a Hypevida ela tem aqui exposição também no segmento de saúde. Então, planos de saúde aqui também ela lidera, sendo a segunda, então, mais exposta em planos de saúde e a segunda também em planos odontológicos. E o que a gente pode observar é que os papéis da Hypevida, e vai ser papel de novos vídeos do canal, é que vem despencando. No ano de 2023, por exemplo, já consta aí uma queda de mais de 40%. E se a gente pegar o ano passado, foi uma queda de 68%. Então, se a gente observar desde as suas máximas ali de R$17, já acumula uma queda aqui de 84%. E esse papel vai ser o objeto de estudo aqui para os próximos vídeos do canal. Então, voltando aqui para o Odontoprev, o que a gente vai observar é que esse modelo de negócio permite ela ter uma estratégia sólida. Então, foco aqui num plano odontológico, ou seja, foco dental, estratégia aqui de gerar valor para os seus acionistas, o market share aqui de beneficiários, ou seja, entre toda a fatia de mercado, 27% aqui é da Odontoprev em relação à margem de clientes, e em relação ao market share de receita, ela domina 31% das receitas. Então, do total de 100% das receitas do setor de odontologia, basicamente, a Odontoprev aqui, ela comanda 31% dessas receitas. E se a gente observar, o fato aqui curioso é que esse modelo de negócio faz com que a Odontoprev ela tenha mais eficiência em relação aos seus pares, com custos menores, por exemplo, ao Bradesco Saúde, Hypevida, Amil, Sul América. Então, de fato, é um ponto diferencial da Odontoprev, fazendo com que haja, então, crescimento em todas as suas margens. Se a gente observar o número de beneficiário, desde 2006 a 2022, que é o ano do seu IPO, 2006, a gente observa que foi um crescimento ano após ano, na média de 11%. A receita líquida cresceu 16% ano após ano. E a sua EBITDA ajustada cresceu 17% ano após ano. E o lucro líquido cresceu 23% ano após ano na média. Então, realmente, em todas as margens, em todos os indicadores fundamentalistas, a gente observa que desde 2006 a 2022, a empresa cresce bastante e cresce ano após ano. Isso devido ao modelo de negócio bastante interessante e prático. Então, tem um cliente que adquire aqui o ticket de usuário para utilizar os seus planos odontológicos. A Odontoprev, então, faz o reembolso do serviço e os dentistas aqui credenciados irão executar esses planos de odontológicos. E basicamente como funcionam os planos de médicos? Você tem um alto preço que vai se reajustando conforme a inflação e também conforme as demandas do serviço e a complexidade, e o custo aqui também vai elevado. E o que é que a gente observa em relação à Odontoprev é que temos o preço já estabelecido e esse preço, o custo no caso, ele vai oscilando, tendo sempre uma média aqui para baixo. Por quê? Porque eles são uma estratégia de preventivo. Então os planos odontológicos da Odontoprev, eles têm um segmento mais de prevenção. E como há esse segmento de prevenção, seus pacientes aqui, os seus beneficiários, não apresentam demandas aqui de cirurgias inesperadas que fazem com que o custo aumente bastante. Então, de fato, há uma previsibilidade ali nas suas receitas por causa desse segmento aqui da sua exposição no foco de prevenção. Isso faz com que a empresa, então, tenha um modelo de negócio bastante sustentável, que permite ela ser líder no mercado desde os anos 90, tem baixa necessidade de investimento, tem receitas pré-pagas e recorrentes, então isso dá previsibilidade à empresa em relação às suas receitas, então alta previsibilidade e, consequentemente, no seu fluxo de caixa, o dívida zero, então faz com que a empresa não fique alavancada e isso permite ela dividir bastante dividendos e gerar valor para o seu acionista. Então, de fato, é uma empresa que entrega bastante.
Outro ponto que a gente vai observar é que ela faz com a captação dos seus clientes através de múltiplos canais de distribuição em todo o Brasil. Em especial, cito aqui Bradescão, que é a controladora da empresa, e a parceria com o Banco do Brasil. Então, de fato, a empresa busca crescer em diversos segmentos e diversas plataformas. E se a gente observar, em relação a essas duas maiores parcerias, que faz bastante empenho ali dentro das suas projetos de crescimento, a gente vê que o Banco Bradesco, só ele possui aqui mais de 77 milhões de clientes e 70 milhões aqui para o Banco do Brasil. E a distribuição nacional dos planos da Odontoprev é realizada nos dois bancos com exclusividade, ou seja, não existe limite aqui de tempo dessa parceria com o Bradesco, porque, aliás, é a controladora então da Odontoprev. E também com o Banco do Brasil, com uma parceria aqui atrelada há 20 anos. Então, de fato, as duas maiores parceiras, um dos 5 maiores bancos do país, tendo aqui, divulgando aqui os produtos da Odontoprev, o que irá fazer as receitas serem previsíveis pelos próximos 20, 30, 40 anos aí, sem nenhum problema. E o que a gente vê é que a empresa ela se movimenta sempre para crescer. Então, se a gente observar lá atrás, ela fechou então, através dessa parceria com o Bradesco, em Bradesco Dental, planos odontológicos, em 2016 com o Banco do Brasil, através do Brasil Dental, e o que é que aconteceu? Em 2018 a empresa já se movimentou para fechar outra parceria, através da Odonto System, e também em 2021 a última parceria foi firmada com a Mongidonto. Então, de fato, a empresa ela não fica parada, sempre vai buscar novas parcerias, fazendo com que então suas receitas cresçam ano após ano. E se a gente observar, essa receita líquida nos últimos 16 anos cresceu 16% na média ano após ano. Se a gente observar de 2021 a 2022, saltou de 1,8 bi para 1,9 bi. De fato, a receita cresce bastante e é uma receita previsível, fazendo com que a receita líquida, então, em diversos segmentos, que é corporativo, cresça 8,4%, pequenas e médias empresas cresça 18,3% e planos individuais cresceu 4,3%. Tri por tri, a gente vê as receitas crescendo. E se a gente observar em relação à parceria com o Bradesco, nos 3 segmentos, corporativo, pequenas e médias empresas individual, a gente vê que cresce bastante nos últimos 30 meses e fazendo com que já tenha aqui quase 900 mil vidas aqui só com o Bradescão da massa. E se a gente observar, isso representa 49% aqui de vidas da Odontoprev. Então, basicamente aqui do total de pessoas, ou melhor, de vidas aqui da Odontoprev, que são beneficiárias da empresa, 49% é referente aqui ao Bradesco Dental. Então, de fato, isso representa uma fatia muito significativa e o Bradesco se beneficia, consequentemente, com os resultados da Odontoprev e a Odontoprev se beneficia com essa parceria da sua controladora. Outro ponto que faz ela ser bastante efetiva é justamente a eficiência, a sinistralidade baixa. Se a gente observar a sinistralidade dos seus pares, em torno ali de 70%, enquanto da Odontoprev aqui em 2022 foi de 40,2%, uma leve alta aqui de 2021 se a gente comparar, porém bem abaixo do ano de 2020. E isso aqui é esperado que fique na casa aqui dos 44% de sinistralidade, que é o normal aqui do setor ter sinistralidade alta. Por quê? Porque as pessoas pagam esses planos odontológicos para utilizar, então é normal que essa sinistralidade seja um pouco elevada. Porém, se a gente observar, já chegou aos patamares aqui de quase 50% de sinistralidade em 2016, porém o mercado estima que a normalidade da Odontoprev fique aqui em torno de 44%, e essa queda de 2019 para 2020 bem forte foi por causa aqui do lockdown, feito aqui pela Covid-19, pelo estado de calamidade que o Brasil se encontrava, fazendo com que as pessoas então ficassem em casa e não utilizassem aqui seus planos. E isso fez com que a sinistralidade aumentasse. E era esperado então que a Odontoprev chegasse aqui a uma sinistralidade alta, pós-pandemia, e o que aconteceu é que isso não houve de fato e ficou a sinistralidade aqui bastante controlada. Isso faz com que os custos e serviços caiam e, basicamente, a empresa tem uma eficiência muito boa que faz os seus lucros dispararem. E aqui, se a gente observar essa sinistralidade em relação aos segmentos, a gente observa que elas estão basicamente na média aqui pré-pandemia. Então, no setor corporativo, fechou 49,9%, em relação a 52% na média. Em pequenas e médias empresas, 40,8%, e fechou o ano em 2022 a 26,9%, o que está aqui condizente com
um balanço bastante interessante. Porém, o mercado espera que isso aqui fique em torno de 30% a 35%, que seria a nova realidade aqui de sinistralidade no segmento de pequenas e médias empresas da Odontoprev, e não mais 40,8% na média. Então, essa média aqui irá provavelmente cair nos próximos balanços para 30% a 35% de sinistralidade dentro do setor aqui de pequenas e médias empresas. Em planos individuais, a gente observa que cresceu bastante de 2019 para 2020, porém começou a normalizar e está aqui dentro da média dos planos odontológicos de 29,8%, apresentando 28,9% em 2022. Ok aqui então em relação a sinistro da empresa. Então, houve também a provisão, fazendo então com que haja aqui uma diminuição de R$1 milhão em relação a 2021. Então, 48 milhões aí de provisões. Então, nada aqui de risco de perdas de crédito, como houve ali em 2019, onde tiveram que provisionar bastante, 79 milhões no total, e houve então essa queda bastante significativa, porque a sinistralidade é de fato bem baixa, e fazendo com que a Odontoprev fique aqui com seus balanços ok. Lucro líquido da empresa, então, consequentemente, cresce ano após ano, na média 23%, o que faz aqui o ROI da empresa ser bastante alto, e isso mostra o quanto a empresa é bastante rentável, com 39,2% de ROI. Realmente é incrível o lucro da empresa, e o esperado é que o ano de 2023 bata aqui um lucro acima de 500 milhões de reais. E se a gente observar quarto tri com quarto tri 2022, foi um crescimento aqui de 8,9% em relação ao ano de 2021. E a empresa basicamente investe só em tecnologia, o que representa aqui a maior fatia dos investimentos, e se a gente observar, são investimentos menores. Então, esse segmento permite com que a empresa invista pouco, porém não deixe de investir para não ficar para trás dos seus pares. E se a gente observar, foi um crescimento de 102% de 2020 a 2022, porém, se a gente comparar o quarto tri 2021 com o quarto tri 2022, foi um investimento bem menor, quase 10 milhões aqui, 10 milhões a menos, 10 milhões a menos do que o quarto tri de 2021. Então, de fato, aqui a empresa investe em tecnologia, investe pouco, mas dentro das suas expectativas de crescimento, o que melhora aqui ganho e eficiência, tanto em questão de robotização e inteligência artificial, que melhora a qualidade aqui do acesso, onde, por exemplo, cresce a automatização da gestão de risco, também reduz aqui o trabalho manual em 78 mil horas em 2022 e também 50 processos automatizados em 23 áreas diferentes desde 2018. Outro ponto interessante que eu vou destacar para vocês é em funcionários. Com essa eficiência, faz com que a empresa diminua a quantidade de funcionários, então fazendo com que os custos diminuam e o lucro cresça. Então, de fato, a empresa é bastante eficiente, e isso faz com que ela seja bastante lucrativa. E caixa líquido da empresa é de quase R$1 bilhão, totalizando aqui 795 milhões de reais em relação a 2021. Foi um crescimento bastante interessante. E se a gente observar, praticamente seu caixa líquido cresce ano após ano. Então, empresa sem dívida, com ótimo caixa, investe em tecnologia, aperfeiçoando, montando novas parcerias. Então, o que a gente espera é crescimento bastante em suas receitas e em seus lucros. E aqui, em contrapartida, como a empresa não tem dívidas, investe pouco, porque o segmento exige que ela invista pouco e tenha ótimos lucros, faz com que ela, então, entregue ao acionista bastante dividendos e bastante valor. Se a gente observar no ano de 2022, foi entregue aqui, em relação a valor ao acionista, 91,2%, através de uma política de distribuição de dividendos, JCP, e recompra de ações. Ou seja, um gasto total aqui de 412 milhões de reais devolvidos ao seu acionista. E essa questão de dividendos, já contando aqui com 120 milhões de dividendos que foi aprovado na Assembleia Geral, que ocorreu aqui no dia 5/4 de 2023. E se a gente observar, foi também aprovada uma nova política de recompra de ações, onde há uma perspectiva aí nessa recompra. E se observarmos aqui o programa de recompra de ações, que foi bastante cancelada, alienada aqui no programa de ações, de recompra de ações na última Assembleia Geral, onde eles compraram no primeiro programa 10 milhões, depois no segundo mais 10 milhões foram recompradas, e no terceiro programa 9,2 milhões, totalizando 29,2 milhões de ações recompradas aqui, o que eles fizeram então a alienação dessas ações. E o Conselho Administrativo ele aprovou no dia 28/4, ou seja, recentemente, um novo programa de recompra de ações, onde eles irão ter que, com capacidade aí de recompra de 18 milhões de ações. Essa é a expectativa que eles têm para recomprar essas ações e, consequentemente, cancelá-las. E se a gente observar como essa política de recompra de ações, distribuição de dividendos e também
projetos de crescimento nas seus lucros e receitas, entregou bastante retorno aos seus acionistas desde o seu IPO ali no final do ano 2006. Se a gente observar, foi uma entrega aqui de 12% ao ano na média para os seus acionistas, enquanto aqui o índice IBRX entregou 8% ao ano nesse mesmo período. E partindo aqui para o seu controlador, que é o Bradescão, com as ações aqui de 52,89% de quantidades de ações, então é o acionista majoritário, e praticamente aqui livres no mercado, que é o free float, 46,85% e 5,31% na tesouraria aqui para serem canceladas, sendo que majoritariamente dessas ações no free float pertence aqui aos Estados Unidos, depois ao Canadá e depois aos acionistas brasileiros. Então, de fato, os gringos aí gostam bastante da empresa da Odontoprev. E se a gente observar, o próximo resultado do primeiro TRI de 2023 irá ocorrer aqui no dia 10 de maio, e iremos acompanhar e divulgar aqui para vocês esses resultados. E outro ponto que a gente vai observar é justamente aqui o cálculo das cotações e do lucro líquido e também do dividendo a ser pago, em que o PL aqui da empresa, ela fica então sendo negociada a 12 vezes o seu lucro. Então, de fato, aqui a empresa é bem alavancada nesse sentido de indicadores fundamentalistas. Então, basicamente, o que está dizendo aqui na prática é que em 12 anos você consegue obter seu retorno do seu capital investido na empresa. E se a gente observar, nessas cotações de R$10, com essa perspectiva de lucros para 2023, de 555 milhões de reais, a gente observa então que, mantendo o mesmo payout do ano 2022, será distribuído aqui 55 centavos de dividendos, o que irá gerar aqui um dividendo yield de 5,54%. Então, de fato, aqui a empresa, mesmo distribuindo acima de 90% dos seus lucros para o seu acionista, a gente observa um dividendo yield baixo por causa que as cotações elas são bastante elevadas. E se a gente observar isso na prática em relação ao cálculo do seu valor intrínseco e olhando aqui alguns indicadores fundamentalistas, vocês irão observar essas médias bastante elevadas. Por exemplo, aqui o preço sobre seu valor patrimonial atual de 4,62 vezes, sendo que seu valor patrimonial atual é de 2,15. Então, de fato, a empresa ela é negociada com os preços sobre seu valor patrimonial bastante esticado. Se a gente observar na média, o mercado ele pagou aqui pelo seu valor patrimonial 7,16 vezes acima. Então, de fato, a empresa que é bastante esticada seus indicadores, e por isso a gente vai utilizar aqui na forma de Benjamin Graham um valor muito mais conservador, ou seja, 5 vezes o seu valor patrimonial e bem abaixo da média do que o mercado esteve disposto a negociar, porque a gente é bem conservador mesmo e não gostamos aqui de pegar empresas bastante esticadas em seus indicadores. O PL da mesma maneira, vamos considerar 20 vezes aqui o seu lucro na média, porque na média foi negociado 24 vezes o seu lucro, e se a gente observar 20 vezes o seu lucro, só a partir de 2021 e 2022 e, é claro, no ano atual, que a empresa não foi negociada a 20 vezes o seu lucro, assim como em 2017. Nos demais anos, a empresa negociou facilmente acima de 20 vezes aqui os seus lucros. E considerando isso, com os indicadores, a gente obtém então uma margem de segurança aí de apenas 20%. E em relação às cotações atuais de R$10, com o valor intrínseco calculado final de R$ 11,95, a gente observa que a empresa de fato está barata, porém apenas 20%. E na minha regra de investimento eu invisto em empresas que tenham margem de segurança sobre o seu valor intrínseco no mínimo de 30%. E outro ponto que a gente vai observar é o seu preço teto, onde o seu preço teto, tanto na média dos últimos 3 anos, está com margem de segurança aqui negativa, quanto também com o seu dividendo projetado de 40, bora atualizar isso aqui, para 0,55 centavos, está também aqui com margem de segurança negativa de 27%. Então, de fato, a empresa, mesmo com o dividendo aqui projetivo e também na média que foi distribuído, não possui margem de segurança, porque ela está bastante esticada os seus preços em relação ao seu valor intrínseco, e mesmo a empresa distribuindo 90% dos seus lucros, a gente observa aí um dividendo yield bem abaixo de 7,5%, que é o que eu estou disposto a receber no mínimo de uma empresa. Então, nesse sentido, a empresa não fica interessante para mim, só fica interessante se ela chegar a umas cotações bastante baixas, que seria aqui em torno de R$8, R$7, aí começaria a ficar interessante a empresa. Então, fico aqui no meu radar, é uma excelente empresa, e por ser uma excelente empresa, consta aqui na minha lista, e provavelmente uma eventual crise ou qualquer coisa do tipo, provavelmente o mercado vai bater nas cotações, e se chegar aqui a 7, a 6, a 5 reais, consideravelmente irei
colocá-la na minha carteira. Então era isso, pessoal, um vídeo um pouco longo, porém necessário para a gente avaliar uma empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.